Que o Senhor Jesus venha habitar no coração de cada um. Que essa tarde venha ser uma tarde abençoada. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, se é agora à tarde, ou à noite, ou pela manhã. Eu não sei qual é o horário que você vai ver. Mas que nessa tarde o Senhor tem uma palavra para você. Amém? Eu quero ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis 18, a partir do 9, que diz assim: E disse-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ela está na tenda. E disse, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara, escutando a porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados de idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido? Aí o 14 diz assim, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém? Essa passagem é bastante conhecida, irmãos. Irmãos e ouvintes, né, da palavra do Senhor nesta tarde. A palavra do Senhor diz que Deus chamou a Abraão em Gênesis capítulo 12. E lhe fez ali promessa. Diz, olha Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. E Abraão foi. E Deus fez a promessa que ele contasse a areia da praia. Aleluia. Né? Que se ele podia contar também as estrelas do céu. O Senhor fez promessa a Abraão. E nesse capítulo aqui, passando ali o tempo, aleluia, Deus faz promessas novamente a Abraão. Aonde Abraão está ali na porta da tenda, ali nos cavalhais, e aparece ali 3 anjos, aleluia, para Abraão, aleluia, para trazer ali a renovação das promessas. Porque o Senhor tinha feito a promessa e ele renova no capítulo 18. E quando Sara está por detrás ali da porta, Sara ri. Por quê? Porque Sara já era uma mulher de 90 anos já. Uma mulher idosa que não tinha filhos, né? Porque, aleluia, a idade já não permitia mais dela ter filhos. Mas a palavra do Senhor diz que quando Deus faz uma promessa, a alguém ele cumpre. Não importa o tempo que ele vá cumprir a promessa, mas que vai ser cumprida, vai. Na minha e na tua vida. Aleluia. Porém, aleluia, Abraão e Sara, eles recebem a promessa, só que eles veem o tempo passar e não vê nada acontecendo. Aí ela diz, olha, não tem jeito, já estou ficando velha, viu, Abraão? O jeito que tem é você se deitar com Agar, que era, aleluia, a escrava, a egípcia, deita-se com ela para que ela venha ter filho de ti. Porque naquela época, a mulher que não produzia, que não tinha filhos, era considerada uma mulher amaldiçoada. Aleluia. E ali, Abraão toma o conselho de Sara. Irmãos, quando a gente resolve dar um jeitinho,
para acontecer a promessa, a gente tem jeitinho para acontecer a promessa, a pessoa termina às vezes decepcionado, frustrados. Foi o que aconteceu, porque Sara viu passar o tempo e nada acontecer. Se vê ficando velho, o esposo também velho, e ela chega para Abraão e diz, olha, deita com a nossa criada aí, a nossa escrava, e vai ter filho com ela, porque eu já sou velha, não tem mais jeito não. Aí, quando nasce Ismael, todos sabem dessa palavra, que começa Sara a ser desprezada pela Agar. Agar começa a querer escantear a sua senhora, porque ela se acha a dona da casa, superior, como quem diz, eu produzo, filho, tu estás velha. Começou a desprezar a sua senhora. Mas Deus tinha feito a promessa. O problema é que eles não souberam esperar o tempo de Deus. E nessa passagem aqui, que que o anjo do Senhor aparece, 3 anjos para Abraão, Sara ri, porque ela se acha impossibilitada de ter filhos, porque hoje no tempo que nós estamos vivendo, praticamente a gente não vê, é impossível uma mulher, pela medicina, ter filhos. Quando ela chega a uma certa idade, de 60, 70 anos, ela já não tem mais as regras, né? Era como Sara naquela época. Sara já não tinha mais a regra. Para o homem da terra é impossível, mas para Deus. E o 14, olha, quando Sara ri, aleluia ali, o 14 diz, e haveria alguma coisa difícil para Deus? Porque nada é impossível para Deus. Quando Deus ele faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. Não precisa eu e você ficar ansioso, dando um jeitinho para se cumprir a promessa, não, meu irmão, minha irmã. Vai se cumprir na tua vida aquilo que Deus te prometeu. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus falaria e não cumpriria? Deus, ele cumpre as suas promessas. O homem pode falhar, o homem pode não cumprir. Alguém talvez prometeu te ajudar e não cumpriu. Mas Deus, ele é fiel para cumprir as promessas. Talvez você que está me assistindo, Deus te fez uma promessa. Talvez uma promessa que você ia viajar, ia ser um pregador da palavra, que você ia, aleluia, viajar para outros países, outra cidade. Deus fez promessa talvez de um casamento, aleluia, e você não está vendo a promessa se cumprir, mas saiba que Deus é fiel para cumprir as promessas. Não queira dar um jeitinho para cumprir-se a promessa, porque quando a gente vai dar um jeitinho para resolver um problema, termina aparecendo outro problema pior do que aquele. Porque poderia ser evitado ali o desprezo. Começou a sua senhora a ser menosprezada pela sua escrava Agar. Não poderia ter sido evitado? Depois tem aquele constrangimento todo, a qual Agar chega para Abraão e diz, olha, despede essa criada com o filho dela, porque eles não vão herdar o meu filho. E aí sai Agar com Ismael, aleluia, errante pelo caminho. Mas daquele menino de Ismael foi feita também uma grande nação, que habitou ali no Egito. E aquele menino foi frecheiro, porque Deus, ele não desampara ninguém, ele cuida de todos. Porém, a promessa de Deus não era para Ismael, a promessa de Deus era para Isaac.
A promessa não era para Ismael. Aí sai aquele jovem errante pelo deserto. Por quê? Ismael simboliza a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Agora, Isaac simboliza as promessas, o espiritual de Deus na nossa vida. Para que nós venha crescer espiritualmente, é necessário nós deitar fora o instinto de Ismael, a natureza pecaminosa de Ismael, porque Ismael não pode habitar com Isaac. Ou é Isaac ou é Ismael. Vocês estão entendendo nessa tarde o que Deus quer falar com você? Porque a promessa era para Isaac. Deus, ele fez a promessa. A promessa foi cumprida, mas não no tempo, aleluia, no tempo de Abraão e de Sara, mas no tempo de Deus. E o anjo fala, aleluia, por esse tempo, daqui a um ano, eu voltarei e Sara terá dado à luz a um filho. A Bíblia diz que quando a primeira promessa que Deus fez a Abraão, aleluia, Abraão estava na idade de 75 anos. Sabe quanto tempo demorou para se cumprir a promessa? 25 anos. Abraão já estava com, aleluia, já estava com 100 anos quando foi cumprida a promessa. Se você vê lá, aleluia, aleluia, glória a Deus, você vê lá em Gênesis capítulo 21 o cumprimento da promessa. Mas Deus, ele cumpriu na vida de Sara e Abraão. O Deus que cumpriu na vida deles é o mesmo Deus que vai cumprir na tua vida as promessas que ele te fez. Talvez já faz tempo, talvez tem 10 anos, 15, ou não sei quanto tempo Deus te fez a promessa. Mas se foi Deus que fez, a promessa ainda está de pé. Somente aguarde, espere. Não se precipite. Por que, diaconisa? Porque hoje, nós estamos vivendo hoje num mundo onde as pessoas querem as coisas de uma hora para outra. Quer logo na carreira. Eu fui para o culto, Deus usou alguém que ia fazer na minha vida, que ia me abençoar, e eu não estou vendo nada acontecer. Ei, não é no teu tempo, é no tempo do Senhor. Não queira dar um jeitinho para se cumprir a promessa, porque a promessa vai se cumprir, mas no tempo do Senhor. Fique na posição, não queira dar um jeitinho, porque o que começa errado, termina errado. O que começa errado, termina errado. Terminou errado. Terminou Sara sendo desprezada pela sua empregada, pela escrava. Terminou o pai, Abraão. Já pensou o coração de Abraão? Ter que despedir o seu filho, porque Ismael também era filho de Abraão. Sim, era fruto de Abraão. Porém, não era o filho da promessa. A promessa era de Isaac, era para Isaac. Aí, se Abraão e Sara resolveram adiantar, dar um jeitinho, problema deles. Deus não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver quando a gente quer adiantar as promessas. Quando a gente quer dar um jeitinho. Esse jeitinho termina trazendo consequências, problemas futuros. Mas quando eu e você espera com paciência no Senhor, aguardando a promessa, Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Essa palavra que eu deixo para você nesta tarde. Ei, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Não tem olho gordo, não tem inveja, não tem feitiçaria, não tem macumbaria, não tem encantamento que impeça o trabalhar de Deus na tua vida, que impeça as promessas de Deus se cumprir na tua vida.
Mesmo que alguém duvide, mas Deus, ele vai cumprir na tua vida. Então, somente fica na posição. Não saia da presença de Deus. Está orando, está jejuando, continua orando, continua jejuando. Continua cavando poço. Porque por esse tempo, Deus, ele vai cumprir a promessa que ele te fez. Essa palavra que eu deixo para você. Não tente dar um jeitinho, resolver com as suas mãos. Espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. Aleluia. Talvez você está passando por um processo, eu não sei qual é o processo que você está passando. Mas saiba de uma coisa, que para as promessas de Deus se cumprir na minha e na tua vida, é necessário o processo. Só vive o propósito de Deus quem suporta o processo. Esse processo não é para te matar, não é para você parar, é para você prosseguir, é para você caminhar. Porque esse tempo de espera pela promessa, esse tempo de angústia, de dor, de tristeza, vai se transformar em um tempo de surpresa, de promessas, de bênçãos de Deus na tua vida. E quem te viu verá Deus cumprir uma a uma na tua vida. Porque não foi o homem da terra que te prometeu. Eu não posso te prometer nada. E se eu te prometer, eu não vou cumprir. Sim, porque eu sou uma ser humana. Eu sou serva como você também é serva. Independente do cargo, da posição. Nós somos todos servos. Mas Deus, ele é fiel para cumprir na tua vida. Receba essa palavra da parte do Senhor. E compartilhe esse vídeo com mais alguém que está precisando de uma palavra. Talvez, aleluia, você tenha alguém que está esperando também a promessa de Deus. Está esperando algo da parte do Senhor, uma bênção, uma vitória. Mas nada está perdido. As promessas do Senhor vão ser cumpridas uma a uma na tua vida. Amém? Compartilhe. Deixe também, aleluia, um pedido de oração, porque eu vou estar sempre orando por vocês, aleluia, que estão visualizando meus vídeos. Deixe um comentário e o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Eu vou orar por você nessa tarde. Fecha teus olhos comigo. Se você estiver em casa, se estiver dirigindo, fique com os olhos abertos. Não vá fechar os olhos no trânsito, misericórdia, senão vai ter um acidente. Só escute a oração, mas eu vou orar por você. Paizinho lindo, Paizinho santo, nessa tarde, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu já te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade. Apresento, Senhor, meu Deus, em tuas mãos, Senhor, cada pessoa que está, Senhor, visualizando esse vídeo, Pai. Pessoas como eu, que, aleluia, tem promessa da parte do Senhor, que o Senhor fez promessa, aleluia, o Senhor... Aleluia, tem, Senhor, escolhido essa pessoa para algo grande na terra, Senhor. Mas por passar o tempo, essa pessoa está desanimada, está triste, Senhor. Achando que as promessas não vão se cumprir. Mas Tu és um Deus que cumpre promessas, Senhor. Eu peço ao Senhor nesta tarde, neste final de tarde, vai entrando, Senhor, nos lares. Vai, Senhor, renovando as promessas. Vai tirando, Senhor, a incredulidade. Vai tirando a dúvida, Pai. Vai trabalhando, Senhor. Que cada promessa venha a ser cumprida para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa, fortalece, meu Pai, cada um. Aquele que está também, meu Deus, nessa tarde, Senhor, passando por problema no casamento, Senhor, no relacionamento, Pai. Que o Senhor entre nesta tarde também, meu Pai, com restauração, Pai, com libertação, transformação, Pai, na vida de cada um, Pai. Cada um que está assistindo esse vídeo, que venha ser impactado, aleluia, tocado pelo Teu poder, pela Tua graça nesta noite, Senhor Jesus. Assim, meu Pai, eu entrego cada família, cada lar, cada pessoa em Tuas mãos. Cuida de cada um deles. Dá livramento, Pai. Porque, aleluia, aquele que o Senhor tem promessa, o adversário ele não leva, Senhor. Enquanto, aleluia, as promessas do Senhor não forem cumpridas. Porque quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre antes de ser cumprida as promessas, Senhor.
uma a uma, para a honra e glória do teu santo nome. E que nessa tarde, Senhor, que toda investida do maligno, que todo laço, toda seta do adversário, eu repreendo pelo poder do teu sangue derramado na cruz do Calvário, Pai. Que todo laço, toda investida caia por terra. Que o adversário, Senhor meu Deus, ele venha ser, meu Pai, frustrado. E que as tuas promessas, os teus projetos, Senhor, venha ser cumprido na vida desse ouvinte da tua palavra neste dia de hoje. E que o teu nome venha ser glorificado. É assim que eu te oro e já te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.